Olá pessoal do 8º ano, mais um vídeo novo, aula nova. Então vamos para frente para saber qual o assunto. Past continuous, traduzindo passado contínuo. Bem pessoal, o past continuo também é conhecido como past progressive. É um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Para expressar duas ou mais ações que acontecem no mesmo tempo, né? Ele pode ocorrer, vou colocar aqui em 3 situações. Primeiro, para expressar duas ou mais ações que acontecem no mesmo tempo no passado. Neste caso, é muito comum o uso da palavra while, enquanto, né? Então vejamos aqui alguns exemplos. I was, primeira frase aqui. Primeira frase. I was reading a book while he was watching TV. Se vocês observarem, tem a tradução logo aí, né? Aí outra, né? Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV. Então aqui nós observamos o quê? Duas ações que aconteceram no mesmo tempo passado. Aí nós temos outra. My father was washing the dish while my mother was vacuuming the house. Meu pai estava lavando a louça enquanto minha mãe estava passando o aspirador na casa. Duas ações no past continuo. While the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Enquanto as meninas estavam jogando basquete, os meninos estavam jogando vôlei. Duas ações no mesmo tempo. Então vamos aqui para frente. Para expressar uma ação contínua no passado que já estava acontecendo quando outra mais pontual ocorreu. Nesse caso, a ação pontual no passado é expressa pelo simple past. Exemplo. I was watching Brazil games when the phone rang. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. Então, uma ação interrompida. Então, expressar uma ação contínua no passado que já estava acontecendo quando outra mais pontual ocorreu. É quando uma ação no passado estava acontecendo, foi interrompida com outra ação no passado. Então, vejamos aqui. We were talking when the teacher arrived. Estávamos conversando quando a professora chegou. Também outra ação interrompida. A primeira ação interrompida pela segunda. There was study when somebody rang the bell. Estava estudando quando alguém tocou a campainha. Ou uma ação sendo interrompida por outra. Para expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado. Nesse caso, geralmente são empregados advérbios de frequência. Então vamos aqui. Olha só. She was often asking for... he was... constantly win money with a friend. Ele estava constantemente devendo dinheiro aos amigos. She was, próxima frase aqui, she was a wolf asking for help. Ela estava sempre pedindo ajuda.
We will always making some mistakes. Eles estavam sempre cometendo os mesmos erros. Bem, pessoal, o que acontece com a formação? Regras para a formação do past contínuo. O past contínuo é formado pela união do verbo auxiliar to be, conjugado no simple past, passado simples, mais gerúndio ing acrescido de um verbo principal. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Vocês sabem que o passado de am, de is e de are é was. E que o passado de are é we. É we. Repetindo. Passado singular, eu utilizo was. Passado singular, eu utilizo was. Passado plural, eu utilizo we. Passado singular, was. Passado plural, we. Então, basta estar no singular que eu só uso was. Então, aqui, ó. Singular, was. Plural, we. Estão ligados? Então, vamos aqui. Isso aqui, pessoal, isso aqui é só enchimento de linguiça. Né? Basta você saber que o passado singular, é was e o passado plural é we. Uma vez que o verbo to be é o auxiliar do past contínuo. Então vamos aqui. Isso aqui foi o que eu falei para vocês. Vamos ver aqui na tabela, só dar um zoom aqui. Pessoal, isso aqui é o seguinte, olha. A primeira pessoa, I, sou eu, né? É singular, então combina com was, como vocês estão vendo aqui. Com exceção de you, porque também ele pode ser plural, né? Aqui, ó. You combina com e, you combina com e. He é singular, que é só ele, então combina com was. She é singular, que é só ela, então combina com was. It é singular, então é was. We, que é nós, é plural, então é we. You, we. E they, we. Porque está no plural, certo? Então, na forma negativa, depois do was e depois do e, nós colocamos not. Ou not, ou então junta was not, troca was por was not, ou troca o e por were not. Já na forma interrogativa, pessoal, vocês só vão
mudar de lugar o que está na forma afirmativa. Por exemplo, se tiver assim, I was, o que acontece? O was vem para o lugar do I e o I vem para o lugar do was. O was vem para o lugar do I e o I vem para o lugar do was. Aí fica como? Was I. Se a frase for you were, acontece a mesma coisa. O E vem para o lugar do you e you vem para o lugar do E. E assim por diante. Vocês só vão inverter os dois primeiros e no final, ponto de interrogação. Então, isso aqui era o que eu estava explicando para vocês, né? Se não quiser colocar not, após o was ou o e, você coloca no lugar do was, coloca o wasn't, no lugar do e, coloca o were. Então é mais ou menos a fusão de was com not, só que ao invés de eu colocar o o do not, eu coloco isso aqui, o apóstrofo. É mais ou menos a fusão do e com not, só que em vez de eu colocar o o do not, eu coloco o apóstrofo. E assim por diante. E aqui na forma interrogativa também. Na forma interrogativa, eu vou alterar as duas primeiras pessoas de lugar. E essa foi a referência, né? Então, pessoal, eu vou dar todo o crédito à professora Carla Muniz, do site toda a matéria. O link vai estar na descrição do vídeo, o link também está aqui na referência do material. Então, um forte abraço a todos, até a próxima aula.